Boa tarde, galera! A gente está dando sequência aos vídeos sobre os 20 valores fundamentais para aqueles que buscam o autoconhecimento. A gente está chegando hoje no 12º valor. Esse 12º valor, ele é na verdade um convite para a gente ter uma atitude objetiva em relação à vida. O nome do valor, como vocês podem ver no título do vídeo, é um nome grande, um substantivo composto, e se diz Janma Mrityu Jara Vyadi Durga Dosha Anudarshanam. E essa palavra enorme ela é formada por pequenas palavras, né? E a primeira delas, Janma, é nascimento. E logo na sequência tem a palavra Mrityu, que quer dizer morte. Então a gente tem a duplinha nascimento e morte. Na verdade, é uma dupla que sempre se acompanha, porque desde o momento que a gente nasce, a gente sabe que um dia a gente vai morrer. A gente tem as pessoas geralmente dizem, a única certeza que eu tenho na vida é que um dia eu vou morrer. E é a certeza que todos os indivíduos e todos os seres possuem. É de que após o início, após o nascimento, um dia a morte virá. E aí a gente passa a vida inteira tentando enganar, fugir dessa morte, né? E quando a gente consegue enganá-la, a gente acaba vivenciando o jara, a velhice. E a velhice, quando a gente engana a morte, porque se a gente não vivencia a velhice, porque a morte chegou antes, né? E quando a gente engana a morte, a gente começa a sentir fisicamente esses reflexos da velhice, a audição que já não é tão boa, a nossa visão que começa a falhar, o nosso corpo que já não consegue executar os movimentos que a gente fazia com facilidade antes, ou o nosso corpo que não obedece à velocidade dos nossos pensamentos também. Essas são algumas características desse momento da vida. Mas se, por exemplo, você for jovem, né, e você estiver aí com tudo em forma ainda e estiver pensando, não, a velhice está distante, não me preocupa, com certeza os outros dois elementos que formam esse valor e essa palavra que a gente está tratando hoje, Vyadi e Durga, com certeza você já experienciou, porque todos nós experienciamos e desde muito jovens. Vyadi é doença, né? E Durga é dor. Então, doenças e dores nos acompanham desde sempre. Assim, a gente tenta fugir delas também, a gente tenta evitar, mas é certo que em algum momento da vida a gente vai passar por esses e vivenciar esses elementos. A doença, ela acontece muitas vezes sem a gente nem esperar. Às vezes a gente acorda super bem e aí à noite você já começa a sentir um cansaço, uma febre, uma dor de garganta. A gente muitas vezes não consegue nem controlar isso. E a dor, nesse caso, a gente está falando de dores tanto físicas quanto dores emocionais, né? Dores psíquicas, frutos de elementos internos, elementos externos ou causadas por alguns elementos da natureza, enfim, dores no geral. São elementos que todos os seres humanos um dia já experienciaram ou irão experienciar. E a última palavra que forma esse valor, Anudarshanam, quer dizer ver de novo e de novo e de novo e de novo. E o que essa palavra nos mostra é que se a gente não fizer nada, esse ciclo de nascimento, morte, morte, nascimento, vai ficar sempre se repetindo. É morte, nascimento, nascimento, morte, velhice, dor e sofrimento e doença, enfim. Para que a gente rompa, né, para que a gente acabe com esse ciclo, o convite é para que a gente acabe adotando uma postura mais consciente diante da vida, para que a gente tenha clareza em relação à natureza da vida. A gente corre todos os dias, assim, se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, a gente passa o tempo inteiro correndo atrás de objetivos, atrás de sonhos, e a gente corre aqui, corre ali, passa a vida numa correria, tanto é que a gente não vê nem o tempo passar. A gente geralmente fala, nossa, como o tempo está passando rápido, porque a gente está sempre correndo. Se a gente parar para pensar, qual é a linha de chegada nessa corrida? É uma única linha de chegada, e é uma única linha de chegada para todo mundo. A gente corre em direção à morte. E esse valor, ele não é um valor negativo,
Ele não é um valor pessimista que está falando de morte, de doença, de dor, de velhice, não. Ele está nos convidando a tomar consciência para a gente não desperdiçar essa vida, para que a gente consiga olhar para a vida de forma objetiva, como ela é, porque quer a gente queira, quer não, esses elementos fazem parte da vida de todos os indivíduos, todos, sem exceção. Então, quando a gente toma consciência do valor da vida, quando a gente passa a olhar para a vida de forma objetiva, de forma equânime, a gente faz aquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, mas a gente aprende a valorizar o nosso tempo, a gente traz o nosso propósito para a nossa vida, vive a partir desse propósito e não desperdiça o tempo, que é tão valioso e muitas vezes é tão efêmero. É isso, esse é o 12º valor. No próximo vídeo a gente chega no 13º. Uma ótima tarde para vocês e até a próxima.